que pensam os brasileiros sobre os índios brasileiros. Historicamente, os índios têm sido objeto de múltiplas imagens e conceituações por parte dos não-índios e, em consequência, dos próprios índios, marcadas profundamente por preconceitos e ignorância. Desde a chegada dos portugueses e outros europeus que por aqui se instalaram, os habitantes nativos foram alvo de diferentes percepções e julgamentos quanto às características, aos comportamentos, às capacidades e à natureza biológica e espiritual que lhes são próprias. Alguns religiosos europeus, por exemplo, duvidavam que os índios tivessem alma. Outros não acreditavam que os nativos pertencessem à natureza humana, pois, segundo eles, os indígenas mais pareciam animais selvagens. Essas são algumas maneiras diferentes de como os brancos concebem a totalidade dos povos indígenas, a partir da visão etnocêntrica predominante no mundo ocidental europeu. Dessa visão limitada e discriminatória que pautou a relação entre índios e brancos no Brasil desde 1500, resultou uma série de ambiguidades e contradições, ainda hoje presentes no imaginário da sociedade brasileira e dos próprios povos indígenas. 5 ideias equivocadas sobre os índios brasileiros, de José Ribamar Bessa. Primeira ideia: o índio é genérico. A primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é a de que eles constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma língua. Essa é uma ideia equivocada, que reduz culturas tão diferenciadas a uma entidade supraétnica. O Guarani, o Caigangue, o Xoclém e o Xetá deixam de ser Guarani, Caigangue, Xoclém e Xetá para se transformarem no índio genérico. Alguém aí pode objetar: mas existe também europeu, como uma denominação genérica que engloba vários povos de línguas e culturas diversas, e ninguém questiona. No entanto, quando um português ou um francês diz que é europeu, essa denominação genérica não apaga a particular. Eles continuam sendo, cada um, português, francês, inglês. No caso do índio, o equívoco está em que o genérico apaga as diferenças. Hoje, como sabemos, vivem no Brasil mais de 200 etnias, falando 188 línguas diferentes. Segunda ideia: culturas atrasadas. A segunda ideia equivocada é considerar as culturas indígenas como atrasadas e primitivas. Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte refinada, literatura, poesia, música, religião. Suas culturas não são atrasadas como durante muito tempo pensaram os colonizadores e como ainda pensa muita gente ignorante. As línguas indígenas, por exemplo, foram consideradas pelo colonizador equivocadamente como línguas inferiores, pobres, atrasadas. Os linguistas sustentam que qualquer língua é capaz de expressar qualquer ideia, pensamento, sentimento e que, portanto, não existe uma língua melhor que a outra, nem língua inferior ou mais pobre que outra. As pessoas, no entanto, confundem muitas vezes as línguas com os seus falantes. O que existe, na verdade, são falantes que na estrutura social ocupam posições privilegiadas em relação aos falantes de outras línguas, dando a falsa impressão de que suas línguas são superiores, quando do ponto de vista estritamente linguístico, não existe língua rica e língua pobre. Os proprietários de terra falam uma língua, os sem terra falam outra. Aí, os primeiros determinam que sua língua é superior à dos segundos.
o que não se sustenta cientificamente. Terceira ideia: culturas congeladas. O terceiro equívoco é o congelamento das culturas indígenas. Enfiaram na cabeça da maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o índio, nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por Pero Vaz de Caminha. E essa imagem foi congelada. Qualquer mudança nela provoca estranhamento. Quando o índio não se enquadra nessa imagem, vem logo a reação: ah, não é mais índio. Na cabeça dessas pessoas, o índio autêntico é o índio de papel da Carta do Caminha, não aquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós. Governantes, por exemplo, para impedir a demarcação das terras indígenas, surgem com esse papo mole, que reforça preconceitos. Eles dizem: esses aí não são mais índios, já estão de calça e camisa, já estão usando óculos e relógios, já estão falando português, não são mais índios. Eles criam uma nova categoria, desconhecida pela etnologia, os ex-índios. Aí, se essa lógica funciona, eu fico me perguntando se os políticos não são, então, ex-brasileiros, porque o cotidiano deles está marcado por elementos tomados emprestados de outras culturas. Aliás, isto acontece com todos nós. Você, por exemplo, deve estar vestindo um jeans, porque usamos roupas que não foram inventadas por nenhum brasileiro. Móveis como mesa e a cadeira têm uma história que vem lá da Mesopotâmia, onde foram projetados no século VII a.C. Passaram pelo Mediterrâneo, sofrendo várias modificações antes de chegarem a Portugal e depois ao Brasil. A forma de construir em concreto também não é técnica brasileira, o computador não é brasileiro, o telefone não é brasileiro, enfim, toda essa parafernália que a gente usa, os milhares de itens culturais presentes no nosso cotidiano, não tem suas raízes em solo brasileiro. O escritor mexicano Octavio Paz escreveu com muita propriedade que, abre aspas, as civilizações não são fortalezas, mas encruzilhadas, fecha aspas. Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. Historicamente, cada povo mantém contato com outros povos. Às vezes, essas formas de contato são conflituosas, violentas. Às vezes, são cooperativas. Se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente. Quarta ideia: os índios pertencem ao passado. O quarto equívoco consiste em achar que os índios fazem parte do passado do Brasil. Num texto de 1997 sobre a biodiversidade vista do ponto de vista de um índio, Jorge Terena escreveu que uma das consequências mais graves do colonialismo foi justamente taxar de primitivas as culturas indígenas, considerando-as como obstáculo à modernidade e ao progresso. Ele escreveu, abre aspas, eles veem a tradição viva como primitiva, porque não segue o paradigma ocidental. Assim, os costumes e as tradições, mesmo sendo adequados para a sobrevivência, deixam de ser considerados como estratégia de futuro, porque são ou estão no passado. Tudo aquilo que não é do âmbito do Ocidente é considerado do passado, desenvolvendo uma noção equivocada em relação aos povos tradicionais, sobre o seu espaço na história. Fecha aspas. Os índios, é verdade, estão encravados no nosso passado, mas integram o Brasil moderno, e não é possível a gente imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Se isto ocorresse, o país ficaria pobre, muito pobre, e feio, muito feio. Quinta ideia: o brasileiro não é índio. Por último, o quinto equívoco é o brasileiro não considerar a existência do índio na formação de sua identidade.
Há 500 anos, não existia no planeta Terra um povo com o nome de povo brasileiro. Esse povo é novo, foi formado nos últimos 5 séculos com a contribuição, entre outras, de grandes matrizes. As europeias, representadas basicamente pelos portugueses, mas também pelos espanhóis, italianos, alemães, poloneses, etc. As africanas, da qual participaram diferentes povos, como sudaneses, iorubás, nagôs, gegês, euês, auaçá, bantus e tantos outros. Finalmente, as indígenas, formadas por povos de variadas famílias linguísticas, como o tupi, o caribe, o aruaque, o gê, o tucano e muitos outros. Depois, as migrações de outros povos, como os japoneses, os sírio-libaneses, os turcos, vieram diversificar e engrandecer ainda mais a nossa cultura. No entanto, como os europeus dominaram política e militarmente os demais povos, a tendência do brasileiro hoje é se identificar apenas com o vencedor, a matriz europeia, ignorando as culturas africanas e indígenas. Isso reduz e empobrece o Brasil, porque você acaba apresentando aquilo que é apenas uma parte, como se fosse o todo. Contribuições dos povos indígenas ao Brasil e ao mundo. Na história oficial do Brasil, contada nos livros didáticos das escolas, ou mesmo na literatura especializada, não aparece nenhum feito ou contribuição significativa dos povos indígenas à formação da nação brasileira. Isto porque os povos indígenas sempre foram considerados sem cultura, sem civilização ou qualquer tipo de progresso material. Aliás, circula ainda hoje entre pessoas bem escolarizadas a ideia de que os índios representam barreiras e empecilhos para o progresso e o desenvolvimento da nação. Mesmo alguns índios afirmam, por vezes, que precisam ser ensinados pelos brancos civilizados para que posteriormente possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Esquecem ou mesmo ignoram, por força da ideologia incorporada do pensamento preconceituoso dos brancos, com quantas tecnologias, conhecimentos e valores os povos indígenas contribuíram para a construção e a formação do povo brasileiro. Ou será que esqueceram de como os primeiros portugueses aprenderam a sobreviver em terras totalmente desconhecidas? A primeira contribuição dos povos indígenas teve início logo após a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Os índios, pacificados e dominados, ensinaram a eles as técnicas de sobrevivência na selva e como lidar com várias situações perigosas nas florestas, ou como se orientar nas expedições realizadas. Em todas as expedições empreendidas pelos desbravadores e colonizadores portugueses, lá estavam os índios, como guias e serviçais, conforme atestam vários registros documentais da época. Ao longo de toda a história de colonização brasileira, os povos indígenas estiveram presentes, ora como aliados na expulsão de outros invasores estrangeiros, ora como mão de obra nas frentes de expansão agrícola ou extrativista. Do ponto de vista sociocultural, hoje é aceito oficialmente o fato de que o povo brasileiro é formado pela junção de 3 raças, a indígena, a branca e a negra. Mas não foi somente no aspecto biológico que os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro, como o senso comum faz crer, mas principalmente do ponto de vista cultural e religioso. Basta prestar atenção em muitos aspectos que constituem a vida cotidiana dos brasileiros, começando com a própria língua portuguesa, que acabou incorporando várias palavras, conceitos e expressões de línguas indígenas. Há centenas de nomes de lugares: Iguaçu, Itaquaquecetuba, Paranapanema, de cidades, Manaus, Curitiba, Cuiabá, de pessoas, Ubiratã, Tupinambá, de ruas e até de empresas, Aviação Chavante,
Empresa Xingu. Outro aspecto extremamente relevante são os conhecimentos culinários dos povos indígenas, que estão presentes na vida dos brasileiros, em que talvez a mais forte expressão esteja na presença de inúmeros produtos da mandioca, desde a tradicional tapioquinha ao exótico tucupi e a indispensável farinha. Além de tudo isso, há ainda outro legado bem mais atual dos povos indígenas ao Brasil e ao mundo, que são os seus milenares conhecimentos de medicinas tradicionais. Alguns estudiosos estimam que os índios do Brasil já chegaram a dominar uma cifra de mais de 200 mil espécies de plantas medicinais. Muitas delas estão se perdendo antes mesmo de serem descobertas pela ciência moderna. Ao contrário do que muitos médicos pregam, a medicina tradicional possui um valor incalculável ainda a ser descoberto e explorado pela medicina moderna, desde que a arrogância dos cientistas ceda lugar às possibilidades de novas descobertas sobre os mistérios da natureza e da vida, como pregam e vivem os povos indígenas. Recentemente, em cadeia de televisão, um famoso médico brasileiro afirmou que os conhecimentos indígenas no campo da medicina tradicional não tinham nada a dar à ciência médica, porque os que havia eram totalmente ineficientes. Os povos indígenas logo se perguntaram qual seria a ciência infalível daquele médico, pois nos hospitais conhecidos morria gente diariamente, muitas vezes vítima de doenças banais. No campo da medicina tradicional dos povos indígenas, há grandes probabilidades de existirem soluções para muitos males que hoje afligem os homens da ciência moderna. Não é gratuito o aumento de atividade de biopirataria em terras indígenas, praticada por pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, porque sabem das riquezas infinitas que constituem as culturas indígenas em relação aos seus recursos naturais. Só para citar um exemplo, foram os índios da América que dominaram, ao longo de séculos, ou mesmo de milênios, conhecimentos sobre os produtos anestésicos, que hoje são fundamentais para os processos cirúrgicos praticados pela medicina médica. Os Baniwa, do Alto Rio Negro, há séculos dominam com presteza essa técnica, sendo o principal instrumento de caça e de guerra. Os índios, Axaninca e outros povos indígenas do Acre são exímios manipuladores de plantas alucinógenas, como a ayahuasca, recentemente patenteada por empresas norte-americanas em razão de que muitos povos indígenas das Américas estão brigando na justiça por direitos de propriedade intelectual coletiva. E assim poderíamos continuar enumerando várias contribuições importantes dos povos indígenas ao Brasil e ao mundo. Ao olharmos para a realidade presente, percebemos que essas contribuições aumentaram de importância, mesmo sem ou com pouco reconhecimento por parte da sociedade global e nacional. Basta observar as riquezas estratégicas que se encontram nos territórios indígenas, dos quais eles são não apenas donos, mas principalmente guardiões e aguerridos defensores. A principal delas, e com a qual os povos indígenas contribuem para a riqueza socioeconômica do país, é a mega biodiversidade existente em suas terras, que representam quase 13% do território brasileiro, a maior parte totalmente preservada. Fotos de satélite mostram que as terras indígenas são verdadeiras ilhas de florestas verdes, rodeadas por pastos e cultivos de monoculturas, com a predominância da soja. Esta não é apenas uma riqueza dos índios, mas de todos os brasileiros e dos viventes do planeta, na medida em que são florestas que contribuem para amenizar os graves desequilíbrios ambientais da Terra nos nossos tempos. Por esta razão, o Brasil e o mundo deveriam contribuir para que os povos indígenas continuassem a proteger essa imensurável riqueza vital. Por fim, os povos indígenas brasileiros constituem ainda uma riqueza cultural invejável para muitos países e continentes do mundo.
São 222 povos étnicos falando 180 línguas. 222 povos é pouco menos que as 234 etnias existentes em todo o continente europeu. São poucos os países que possuem tamanha diversidade sociocultural e étnica. Por tudo isso, o Brasil e o mundo precisam olhar com mais carinho para os povos indígenas e vê-los não como vítimas ou coitadinhos pedindo socorro, mas como povos que, além de herdeiros de histórias e de civilizações milenares, ajudaram a escrever e a contribuir para a história do Brasil e do planeta com seus modos de pensar, falar e viver. Dados do IBGE sobre os povos indígenas no Brasil. O Brasil tem 896,9 mil indígenas em todo o território nacional, somando a população residente tanto em terras indígenas, 63,8%, quanto em cidades, 36,2%. De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Censo 2010 investigou pela primeira vez o número de etnias indígenas, encontrando 305 etnias, 250 dentro das terras indígenas, 300 fora delas. Do total de indígenas declarados ou considerados, 672,5 mil, 75%, declararam o nome da etnia, 147,2 mil, 16,4%, não sabiam, e 53,8 mil, 6%, não declararam. A maior etnia é a ticuna, com 6,8% da população indígena. Também foram identificadas 274 línguas, sendo a ticuna a mais falada, por 34,1 mil pessoas. Dos 786,7 mil indígenas de 5 anos ou mais, 37,4% falam uma língua indígena e 76,9% falam português. 10 obras para conhecer a literatura indígena. Especialista em literatura indígena, Janice Thiel recomenda a leitura de 10 obras literárias de autoria de indígenas e de não indígenas. Para a professora da Universidade Federal do Paraná, trata-se de uma lista capaz de revelar muito sobre a temática dos primeiros habitantes do Brasil, A Terra Sem Males, Mito Guarani, de Jackson de Alencar. O mito guarani de A Terra Sem Males é o foco dessa obra direcionada para o público infanto-juvenil. A simplicidade da narrativa somam-se à complexidade do mito e sua relevância na cultura guarani. O leitor não indígena possivelmente construirá um diálogo de parte do mito com a narrativa bíblica do dilúvio, mas a narrativa abre as portas para uma discussão sobre as especificidades da cultura desse povo. Informações que seguem a narrativa são acompanhadas por grafismos geométricos que dialogam com formas de expressões indígenas. Questões diversas, como a história dos Guarani, a resistência e a diversidade indígena no Brasil, as migrações e a demarcação das terras, podem ser aprofundadas, servindo como propostas para a pesquisa. Das crianças Ikipeng para o mundo Marangue Motsing Momirangue, de Rita Carelli. Os pequenos Ikipeng são os guias de uma narrativa que descreve 24 horas em sua aldeia. O texto, acompanhado do filme que o inspirou, em um enredo circular e edição bilíngue, é ideal para apresentar a cultura do povo Ikipeng, do Mato Grosso. A linguagem é concisa,
mas densa de informações e possibilidades de discussão sobre o que aproxima e o que diferencia o povo Iquipeng de outras culturas. Tarefas, brincadeiras, costumes passados e presentes, festas e rituais, objetos ancestrais e cotidianos, papéis sociais, medos e perigos da floresta, além de mudanças incorporadas pelo contato com culturas europeias, fazem parte da obra. O texto promove a abertura cultural ao outro e constrói pontes para a compreensão das diferenças sem preconceitos. A Terra dos Mil Povos, história indígena do Brasil contada por um índio, de Cacauerá Jecupé. Este foi o primeiro livro escrito por um autor indígena brasileiro. A obra nos apresenta novas possibilidades de ver os índios na história e na literatura. O texto mostra o poder da palavra na tradição ancestral indígena, aponta a pluralidade de etnias, conta como os povos nativos leem o mundo, constroem suas identidades e suas relações com os não indígenas, revelam respeito pelo poder criador e pela terra. O livro é um relato individual e ancestral, mas muito mais do que isso. Trata-se de um convite para conhecermos a história tribal brasileira, a contribuição e a presença dos povos indígenas no Brasil até os nossos tempos. Câmera na mão, o Guarani no coração, de Moacir Scliar. Ler o Guarani, de José de Alencar, constitui desafio para muitos jovens. Contudo, o texto de Scliar pode promover o interesse pela leitura da obra de Alencar. Em uma linguagem contemporânea, o narrador conta em primeira pessoa como foi motivado a leitura de O Guarani para produzir um filme e concorrer a um prêmio. O que o leitor acompanha, porém, é a trajetória do personagem que vai aos poucos se transformando em leitor, não só de livros, mas de discursos, estereótipos, realidades sociais e contextos culturais. O personagem e seus amigos leem o Guarani e o leitor também o faz, enquanto todos aprendem a apreciar criticamente a construção do indígena pela literatura do século XIX. Curumiguaré no coração da Amazônia, de Iguaré Yamã. De autor amazonense, a obra narra aventuras infantis e descreve o povo Maraguá. Além de acompanhar registros da memória do narrador, uma auto- e cosmo-representação e ensinamentos dos povos da floresta, o leitor pode observar a composição multimodal do texto e os símbolos Maraguá. Grafismos indígenas constituem uma poética que traduz uma vontade política de expressão de identidade, contam histórias complementares e podem sinalizar a origem do texto na tradição ancestral. A compreensão da obra envolve uma leitura dos símbolos Maraguá, do glossário Iengatu e de termos regionais amazônicos. Há um enredo nos desenhos da obra de Yamã, que lança o leitor para uma rede de significados construídos na interação entre a palavra e a imagem. Wan Remezara, nossa palavra, mito e história do povo chavante, de Sereburã, Ripru, Rupauê, Serezabde e Serenimi Rami. Ouça o que dizem os antigos, preste atenção na fala dos velhos sábios, pois eles guardam a palavra criadora. Esta frase de Ailton Krenak, inserida em uma carta nas páginas iniciais dessa obra, marcam o tom do texto chavante.
Um envelope contendo a carta inclui cartões postais com ilustrações que narram histórias encontradas nos objetos de arte dos povos indígenas. Como um prefácio, as imagens anunciam as palavras dos membros mais velhos da aldeia Pimentel Barbosa. Suas vozes foram gravadas e traduzidas para a escrita por chavantes do Núcleo de Cultura Indígena. Em edição bilíngue, o texto é acompanhado por desenhos de jovens artistas da aldeia, fotos dos Chavante e dos Varazu, não indígenas, e por um panorama histórico que vai do século XVI ao século XX. Sepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões, de Alci Cheuiche. Há obras que buscam reconstruir pela ficção figuras indígenas heróicas. É o caso do romance que, narrado pela perspectiva de um jesuíta, em um vai-vem da memória, destaca a resistência dos sete povos das missões e de um dos líderes e guerreiros indígenas do sul do Brasil, Sepete Araju. No texto, Tiaraju é apresentado pela visão do colonizador, o Padre Miguel. Seu olhar constrói o herói indígena e a história da colonização dos povos indígenas pela missão catequizadora dos jesuítas e pela política europeia. Documentos históricos, como os tratados de Tordesilhas e de Madrid, além de conflitos e migrações indígenas, formam o contexto da obra. O Caraíba, uma história do pré-Brasil, de Daniel Munduruku. No romance O Caraíba, Munduruku narra, em linguagem poética, a história de povos que viviam numa terra ainda não chamada Brasil, numa época na qual os índios não eram assim chamados, não haviam sido colonizados, mas antecipavam mudanças vindas do contato com os europeus. O texto nos apresenta essa terra como um personagem, com um passado, com povos que vivem à sombra de uma profecia anunciada pelo velho Caraíba, de quem um grande monstro viria e destruiria tudo. A obra preenche uma lacuna histórica e literária e apresenta costumes, crenças e leituras do mundo pela visão cultural indígena. Assim, constrói vozes para povos que não tiveram sua palavra registrada e enfrentaram a crueldade da colonização europeia e da escravidão. Amazonas, Pátria da Água, Water Heartland, de Tiago de Melo. Com prosa e poesia, Tiago de Melo traça sua gênese e conduz os leitores em uma viagem pela extensão do rio Amazonas, percorrendo sua história e dos homens que nele navegaram, os índios que chegaram à Amazônia, as icamiabas, os exploradores e cronistas europeus e o próprio poeta. Nessa edição bilíngue, que conta com as encantadoras fotografias de Luiz Cláudio Marigo, o poeta descreve com suavidade e beleza a tristeza das águas, da floresta, das plantas e dos animais da Amazônia, e trata de seus espíritos protetores, que tentam defender a floresta da ganância, do lucro, da caça predatória. O poeta retrata os cantos dos índios, suas angústias e sofrimentos, mas anuncia a esperança de que a vida ainda pode ser salva. Maíra, de Darcy Ribeiro. O entrelaçamento das culturas indígenas e europeias nunca esteve tão em evidência quanto neste romance de Darcy Ribeiro. Nele, o autor emprega seus conhecimentos para criar uma obra com esferas culturais e vozes narrativas que se cruzam, dos índios, dos não-índios e dos seres sobrenaturais ou demiurgos. O texto revela o encontro de cosmogonias e o entrelugar cultural de Avá, Isaías, um índio Mairum que se torna sacerdote cristão,
e Alma, jovem carioca que vive com os índios. A história tem início com uma investigação policial, mas conduz à investigação das identidades culturais brasileiras, em uma narrativa cuja confluência de discursos é projetada no capítulo final. Vale a pena ler essa obra para apreciar seu caráter multicultural e literário. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá.